Boa noite, queridos irmãos do Ideal Espírita, que acompanham esse estudo do Centro Espírita Antônio Martins. É com uma alegria muito grande que nós estamos aqui hoje mais uma vez, dando continuidade a essas palestras que fazem parte do estudo sistematizado da doutrina espírita, né? Editado pela FEB, que compõe-se em 3 tomos. O tomo 1, que nós estamos praticamente encerrando a última parte agora. Iniciaremos o tomo 2 em breve, daqui a algumas semanas. E dizer a vocês de uma satisfação imensa de reencontrá-los aqui. É pena realmente que não conseguimos tornar isso mais interativo, como fazíamos presencialmente nas reuniões. Saímos desse modelo de palestra para um modelo mais interativo, onde as pessoas podiam tirar dúvidas, questionarem. Não conseguimos, infelizmente, por falta de público, fazer realmente um estudo desse num grupo online, mas tenho certeza que tudo isso todo esse conteúdo que nós estamos guardando vai ser muito útil para quando pudermos voltar presencialmente, podemos fazer o contrário, discutirmos menos conteúdo, apresentarmos menos conteúdo, melhor dizendo, discutirmos mais esses conteúdos dados. E hoje, novamente, me caiu por coincidência um mesmo tema de 1 a 2 anos atrás, que é adoração, significado e objetivo, né? E esse tema, né, aparentemente não muito atual, coincidentemente eu estava lendo uma revista hoje, a revista Veja, e onde eu vi uma coisa muito interessante, que era uma reportagem sobre fake news. E então nós resolvemos trazer algumas coisas aqui e atualizarmos, né, esse conteúdo. O objetivo específico, né, dessa palestra é dizer em que consiste essa adoração e explicar a maneira de adorar a Deus segundo a doutrina espírita, né? E voltando mais uma vez lá à questão da revista, né, a questão daquilo que nós havíamos comentado, achei muito pertinente, assim, muito interessante a questão de uma pesquisa que foi feita há algum tempo atrás por 2 jovens cientistas que se apresentam aqui, David Dunning e Justin Kruger. E esses pesquisadores, eles provaram, né, que aqueles que sabem pouco superestimam o seu conhecimento, ao passo que os que sabem muito expressam dúvidas e subestimam, né, os seus conhecimentos. E isso é muito interessante, né? É muito interessante, porque nós vivemos um mundo de um monte de verdades, né? De um monte de situações em que coisas falsas se propagam com uma facilidade imensa. E isso por quê? E o que isso tem a ver com a lei de adoração? Porque duvidar, né, questionar, faz parte da verdade, né? Faz parte da compreensão da verdade, faz parte da compreensão daquilo que nós chamamos de pensamento lógico, racional, né? E quando nós não fazemos isso, né, nós temos um tipo de pensamento que nos engessa, né, que nos fecha totalmente a qualquer tipo de questionamento, qualquer tipo de crítica a ele, não seja qual for. Mas isso é muito mais antigo do que o Dunning e o Kruger aqui, muito mais antigo. Muito antes dele, né, um sábio da antiguidade, Sócrates,
que era acusado de ir contra, né, de ir contra as elites do conhecimento da Grécia, quanto a molestar, a perturbar os jovens, né, a incitar os jovens com novos conhecimentos. Ele fala uma frase muito interessante: só sei que nada sei, né? E ele fala isso quando ele percebe que, por mais que ele tentasse argumentar, as pessoas já o tinham de alguma forma condenado ali naquele instante, já tinham de alguma forma tratado a situação a tal ponto que o que ele falasse ali já não expressaria mais provavelmente nenhum tipo de verdade, né? Vou melhorar aqui a colocação do slide do Sócrates, agora ficou melhor, né? Só sei que nada sei. E então, e o que isso tem a ver com a lei de adoração, né? Isso tem a ver com um questionamento muito simples, né? Se nós vamos avaliar aí o conhecimento científico, nós vamos ver que ele evoluiu e determinados pensamentos, determinados questionamentos, né, determinadas verdades caíram, né? E isso é importante, né? Por quê? Porque nós baseamos o nosso conhecimento, né, na importância do conhecimento científico, que nem sempre acertou. Nem sempre acertou, mas é o único ainda aberto a críticas, ainda aberto a questionamentos, ainda aberto à busca da verdade o tempo todo. Porque aquele pensamento que se engessa, que se concretiza e que não admite modificações, ele com certeza ele pode em determinado momento vir por terra, porque pela evolução, pelo avanço, vai se mostrando que ele não é capaz de explicar as transformações e as modificações que a humanidade percebe. Do ponto de vista conceitual, o vocábulo adoração significa, segundo o dicionário Russai da língua portuguesa, ato ou efeito de adorar, que está intimamente relacionado à palavra veneração, culto que se rende a alguém ou a algo considerado divindade. No sentido vulgar do termo, adorar traduz-se como prestar culto à divindade. Todavia, do ponto de vista da doutrina espírita, afirmam os espíritos superiores que a adoração consiste na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem de sua alma. Esclarecem também que a adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Por essa razão é que existe em todos os povos, se bem que sob formas diferentes, esse ato de adoração. Então, a doutrina espírita vem colocando, dando essa luz, mostrando que isso faz parte de um sentimento nato do ser humano, nato do indivíduo. E ele vai, com certeza, se ele é nato junto com o homem, ele vai evoluir com o homem, né? Se inicialmente lá no templo da caverna, né, o homem ficava embebecido com as forças da natureza, né, com os 4 elementos, né, fogo, ar, terra, né, fogo, água e terra, com o passar do tempo, isso não era mais suficiente para explicar, para dar luz ao conhecimento, da explicação. Mas durante muito tempo, esses 4 elementos eles sustentaram, vamos dizer assim, o pensamento de adoração. E aí que muitas religiões, né, politeístas vão fazer a sua interpretação da magnitude, da magnificência da natureza, transformando em símbolos de adoração. E aí nós vamos ver os gregos com seus muitos deuses, né? E isso não se faz só em uma situação específica.
Em todos os povos a gente vai ver esse tipo, seja os egípcios, seja os chineses, seja os indianos. Nós vamos ver esse tipo de modificação, né, de idolatria, né, a esses semideuses. Até que os judeus, né, começam, através ali marcado pelo período de Moisés, o monoteísmo, né? Monoteísmo esse que vai pregar um Deus único, um Deus todo-poderoso, todo onipresente, todo onipresente. O problema é que esse Deus de Moisés era um Deus, para o entendimento das homens da época, a personificação de um pai, né, de um homem, né, muito conhecido pela imagem que Michelangelo vai criar, né, na Capela Sistina, com a criação do homem, em que aquele homem musculoso, forte, né, dando uma impressão de poder, cabelos brancos, de sabedoria, de barba, né? Esse Deus todo humanizado, esse Deus que se vingava, esse Deus que castigava, né? Esse Deus que exigia, muito próximo ainda daqueles deuses pagãos, onde nós transferimos, né, nas histórias lá das mitologias, todos os dramalhões humanos para dentro do Olimpo. Na verdade, traições, inveja, ciúmes, todos que tiverem algum conhecimento ali da mitologia grega vão ver que todos esses sentimentos humanos estão bastante representados. Moisés quebra isso com o monoteísmo, mas ainda traz um Deus muito personificado, a figura do homem, né? A imagem do homem, um Deus que personifica o homem o tempo todo. Mas isso muda quando? Muda junto com a evolução do homem, na chegada desse homem à Terra, que é Jesus, né? Que vai dar uma conotação totalmente diferente a essa situação. Vai mostrar que a fé, ela é como um grão de mostarda ali no dedo representado. Ela cresce, né? A mostarda, apesar de ter uma semente tão pequena, que se torna uma árvore bastante grande. Então, mostrando que a fé cresce, mas a fé cresce conforme a sua compreensão. Então, ele é contra, naquela época, né, aquelas questões do uso da religião como um comércio ali realizado na beira dos templos, da venda dos sacrifícios de animais que iam sendo sacrificados ali, e uma série de coisas. E observa que mesmo isso aqui já era uma evolução, hein? Porque antes desse período os sacrifícios eram humanos. Mas Jesus vai trazer toda uma mensagem muito diferente, né? Uma mensagem de perdão, né? Na absorção da mulher adúltera, uma transformação do olhar humano, uma revolução no olhar humano sobre muitas situações, né? Como Zaqueu, cobrador de impostos, pequenino, né, corrupto, mas com que Jesus reconhecia nele ali dentro um espírito ignorante, com uma propensão imensa a fazer o bem, desde que impulsionado e esclarecido, que foi que realmente aconteceu. Mas ele traz assim em mensagens muito diferentes, né? Como os trabalhadores da última hora, né? Como é que os últimos serão pagos igual os que começaram na primeira hora, né? É um pouco confuso, né? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, pois muitos são chamados e poucos escolhidos, na parábola dos trabalhadores da vinha, né? Então, e finalmente vai fazer desse madeiro infame, onde eram crucificados os ladrões, né? A representação daquilo que era de mais abominável, né, no ser humano, como um símbolo de redenção. Então, Jesus realmente transforma todos esses símbolos, vem remexer todos esses sentimentos, todas essas situações. Mas
infelizmente, as religiões vão se distanciar desse exemplo de Jesus, né? E vão buscar símbolos, porque os símbolos são sempre mais fáceis dos homens perceberem e sempre mais fáceis de você, de alguma forma, retirar algum proveito daquela situação ali, né? Do ponto de vista religioso. E assim é que algumas situações vão ocorrendo. Nas próprias religiões tradicionais há um movimento contrário a esse excesso da simbologia, né? Que a gente pode representar aqui por Lutero, né? Que assustou o padre que acompanhava Lutero, Melanchthon, assusta-se com a depuração da reforma e perguntou a Lutero: "Se tiras tudo dos cristãos, o que eles pretendem dar?" Lutero respondeu: "Cristo. As atuais teologias da morte de Deus, nascidas da loucura de Nietzsche, provam a razão de Lutero." Ou seja, o homem fez com Jesus a mesma coisa que fez com os outros deuses, foi humanizando, foi criando um símbolo em vez de avaliar, na verdade, a mensagem do Cristo, né? A figura humana de Jesus de Nazaré, o jovem reformador do judaísmo, que pregava o amor à fraternidade entre os homens, né, ia rapidamente transfigurando num mito contraditório, ora de semblante celeste, atitudes meigas, ora de rosto irado e chicote em punho. Os discípulos procuravam enquadrá-lo nas profecias bíblicas, certos da sua condição messiânica. Vem nos esclarecer Herculano Pires, né, numa forma de transformar esse Cristo numa divindade realmente, né? Então, tudo isso vai nos mostrar que essa questão do pensamento, da adoração, né? Ele é um processo evolutivo. Então nós poderíamos dizer que o processo de adoração acompanha o processo evolutivo da criatura humana, uma vez que o homem evolui intelectualmente e moralmente, aperfeiçoa também sua concepção de Deus e sua forma de adorá-lo. Senão, gente, até hoje nós estaríamos ali sacrificando crianças, seres humanos, virgens, né, aos deuses, aos templos. Mas a visão espírita é uma visão diferente nesse processo de adoração, né? Em que o Livro dos Espíritos nos esclarece de forma bastante importante isso, né? Então vamos fazer aqui alguns tópicos para que a gente possa ver aqui. O não às religiões tradicionais, sem hierarquia, né? Dogmas, sem ritos ou sacramentos. O religarem, na verdade, né? A doutrina espírita não tem nenhum dogma, nenhum rito, nenhum sacramento, não perdoa, não abençoa, não unge ninguém, mas tenta religar um homem ao Criador. Não as promessas de absolvição, condenação. O mal é fruto da ignorância e o bem é a forma mais racional de ser feliz. Doutrina que une filosofia, religião e ciência. Doutrina de autoeducação moral. Então esse, em resumo, seria o aspecto que a doutrina espírita nos traz, né? E com muita coragem, né, foi Kardec que chamou a atenção, um dos primeiros a chamar a atenção para essa questão da observação, né, dos atos de Jesus em relação à sua conduta, à sua moral, em detrimento ao restante, vamos dizer assim. E aí, Herculano Pires nos fala uma coisa muito interessante, ele nos traz aqui, ó. Kardec foi o primeiro a ter a coragem de submeter o Evangelho, no sentido global do termo, às divisões necessárias para separar do texto, dividido em 5 partes, o ensino moral de Jesus. Esse ensino que realmente nos oferece a concepção cristã do mundo e do homem. Nele, Jesus não aparece como um traumaturgo místico ou um semideus.
a pessoas de Deus no mundo ou a encarnação do Verbo, mas como ser na existência. O homem no mundo, não do mundo, de expressão kardeciana. O homem que traz consigo a mais perfeita ideia de Deus, que por isso encarnou para transferi-lo aos homens como homens. Então, muito bonito, eu acho, essa passagem do Herculano Pires, quando ele fala, né, que para transferir aos homens como homem. Então, Jesus se faz em carne e osso, né, para dar a melhor ideia possível, imaginária, de quem seria esse Deus. Esse Deus que não é um Deus, é um Deus de misericórdia, é um Deus de bondade, é um Deus de caridade, é um Deus que perdoa, é um Deus que olha por trás de um corrupto como Zaqueu, de uma mulher adúltera, né, como Madalena. É um Deus totalmente diferente daquela personificação, daquele juiz que condena, que ao tempo todo está ali executando, né? E ele nos fala ainda, na verdade, né, que a adoração, né, do ponto de vista espírita, né, vamos colocar assim, na verdade, continua elucidando os espíritas, codificadores. Deus prefere os que adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias que o não tornam melhores, para com seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si a todos que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma que as exprimam. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Então, observa como a doutrina espírita vai trazer uma visão muito diferente, mas muito próxima de Jesus, né, a mostrar que a adoração que agrada a Deus, a adoração sincera, ela vem do coração. E que provavelmente, viu, pela nossa condição de inferioridade, estamos muito distante ainda de realizar. Estamos muito distante de adorar a Deus em uma verdade maior, porque somos muito pequeninos. Nossa adoração, ela é toda interesseira. Nós queremos o tempo todo pedir aquilo que nós mesmos colocamos em nossos caminhos e que, por graças às leis de Deus, se tornam obstáculos que exercem a nossa paciência, exercem a nossa inteligência para nos tornar criaturas melhores. Mas o tempo todo é um petitório imenso de que Deus retire de nossas costas aquilo que nós mesmos colocamos, para que nós, sem perceber, sem ter senso crítico de que fomos nós mesmos que colocamos, continuamos errando e colocando cada vez mais. Ou seja, o homem ainda não consegue enxergar nos tropeços da vida, nos obstáculos da vida, a alavanca que vai promovê-lo à frente. Então a petitória é sempre a mesma, a de retirar dele todos os tipos de males, todos os tipos de dificuldade, né? E aí nós queremos chamar a atenção num momento tão difícil que nós vivemos, né? Um momento de transição da humanidade, onde as pessoas têm verdades absolutas. Eu comecei hoje essa pequena, não vou chamar isso de palestra, mas esse pequeno bate-papo que nós estamos aqui tendo, com essa questão, né? Tudo que é verdadeiro não se emociona, não se contradiz, não se acabrunha diante da dúvida, né? Tudo que se coloca de uma forma extremamente rígida está mais próximo da mentira, está mais próximo da falsidade do que a verdade. A verdade, ela não teme os questionamentos, não teme momento nenhum. E no momento que nós estamos vivendo de Covid, né, eu acho que o grande instrumento que nós temos para apaziguar os nossos corações é fé. E essa fé que é uma fé que vai além de um peditório, de uma adoração. É uma fé que vai além do porquê Deus está colocando tudo isso, toda essa situação na humanidade. Mas é uma fé
que pergunta para que Deus está colocando, que Deus não coloca, na verdade, né? Fomos nós que criamos pelas nossas atitudes, pelas nossas formas ainda de lidar com a natureza, de lidar com as coisas simples da vida de uma forma tão desleixada, né? Que provavelmente geramos todas essas doenças, todas essas pandemias. Então a pergunta não é por quê, mas para quê, né? O que nós temos que aprender com isso? E lembrar que essa fé que vem dessa confiança realmente de que existe algo acima de nós que nos dirige por suas leis, atende a cada pedido nosso quando passa pelo crivo do coração. E passa através do quê? Passa através da prece. Mas não é essa prece que é um recitatório de 1.500 palavras, né? Textos imensos, lindos, mas pronunciados boca fora. Mas essa prece que vem sincera do coração, vem do fundo, né? Que pede ao Pai forças para ultrapassar aquele obstáculo que está vivendo. Aquela fé que traz dentro de si a certeza de que nós não estamos desamparados. Principalmente nós espíritas que temos a convicção de que o plano espiritual interage com o plano físico o tempo todo. Estamos cercados por um plano espiritual cheio de amigos espirituais, de espíritos superiores, protetores, guias espirituais, que podem com certeza nos amparar, nos auxiliar, desde que nos sintonizamos com eles. O problema é que na maioria das vezes nos sintonizamos cada vez menos com esses espíritos superiores e cada vez mais com os espíritos inferiores, né? Então, lembrando as palavras de Kardec, que são sempre atuais, só é inabalável a fé que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Allan Kardec, né? Essa frase exprime muito bem aquilo que eu comecei o texto de hoje, né? A dizer para nós que a fé não pode ter medo de dúvidas, né? Não pode ser instrumento de sufocamento da opinião do outro, né? Porque o outro pensa diferente de mim. Porque a fé que é verdadeira, a fé que é embasada na verdade, ela não teme os questionamentos e não teme as perguntas. E muito pelo contrário, né? Encontra naquele que questiona um indivíduo na busca da verdade, não um opositor, né? Então, do fundo do meu coração, queria agradecer a todos que tiveram aí a paciência de estar aqui ligado conosco nesses minutos, né, para que a gente pudesse estudar um pouco essa questão da lei de adoração, né? Em resumo, então, o Espiritismo coloca uma lei de adoração, coloca como um ato do coração, um ato de reconhecimento, né, do ser humano na divindade que lhe criou. É o homem que acredita no Deus que criou os homens e vê nos atos internos, nas modificações internas que cada um faz para se melhorar, na busca de apaziguar a dor do seu próximo, em reconhecer no seu próximo um indivíduo também como ele, na busca da verdade, com direito também à felicidade, à verdade, né? Ou seja, na caridade, um instrumento de verdadeira fé, de verdadeira evolução. Então, a verdadeira adoração não vem de atos externos, de templos imensos, de doações vultosas, de sacrifícios, de flagelações, mas vem da capacidade que o ser humano tem
de reconhecer a si mesmo como filho de Deus, né? E seus irmãos como tal também. E na busca da sua própria felicidade, entender que não conseguiremos enquanto os outros também não tiverem o mínimo para essa busca. Em tempos tão difíceis como esse, com tanta gente desempregada, passando fome, né? Que possamos fazer o nosso ato de adoração ser esse ato de apaziguar a fome, apaziguar a dor do nosso próximo. Que possa ser esse o nosso ato de adoração, né? Vestindo aqueles que estão descamisados, dando comida àqueles que têm fome, remédio aos doentes, amparando aqueles que necessitam. Com certeza, esse é um ato de adoração verdadeiro, que conforme a doutrina espírita, o que mais agrada a Deus que nos criou. Muita paz, uma noite cheia de luz para todos e que possamos refletir em tudo isso. Boa noite. Muitíssimo agradecido.